Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam bem-vindos de volta e peço a todos vocês que compartilhem onde quer que chegue esse vídeo após o compartilhamento dessas pessoas que estão no meu canal, onde quer que chegue, por favor, compartilhe o máximo de pessoas possíveis. O Brasil foi dividido, já não tem mais nada para se dividir no Brasil. Nós temos uma sociedade que está entre dois pensamentos. E sabemos que entre dois pensamentos, nós sabemos quem são as pessoas, quem são os algozes do Brasil. E por que essas pessoas pretendem e querem que essas pessoas possam voltar ao poder. Algumas pessoas até rezam e dizem que é para furto. Não, querido. O Brasil já foi furtado. As pessoas já estão nos lugares certos. O presidente da República ele não tem uma governança suficiente para dominar o Brasil. É uma ilusão ao qual todos nós aceitamos. Que o presidente é o responsável por ocasiões, acontecimentos comoventes nos estados, é mentira. O presidente não tem, a única responsabilidade do presidente da República é ainda manter a união dos estados, conforme o artigo 1º. Fora isso, ele não manda em nada. Ele não manda em nada. Ponha isso na sua cabecinha. Essas pessoas mentem 24 horas. Essas pessoas mentem. Se não tem um acordo, não tem como haver propósitos, estrutura, investimento. Não tem. Os estados têm os seus próprios lucros. E os lucros que são passados pela fazenda só é passado por causa de um simples inciso. A responsabilidade da República é manter o Estado unido. Só. Praticamente estamos vivendo sobre países dentro de países, onde governadores fazem o que quer com o seu povo. Só falta colocar porteira. O Brasil não tem mais nada para dividir, repito novamente. Já dividimos a nossa sociedade. E entre essa sociedade, ao qual foi dividida, foi aceitada, foi batizada por alguns grupos que ainda se encontram no poder, ainda se encontram no legislativo, no judiciário, ainda se encontram na máquina executiva, essas pessoas só estão esperando o ladrão mor assumir. Não é por causa do furto, é por causa de uma investida mundial, é por causa das terras do Brasil, que é digamos, a pérola do mundo. O Brasil é a pérola, o Brasil é a fonte da riqueza dos demais países. Nós somos o país mais rico do mundo. Ponha isso na sua cabeça. Por mais que você não aceite essa observância que te falo, nós somos o país mais rico do mundo. Não tem país no planeta que seja mais rico do que o Brasil. Se a China conseguiu chegar aonde chegou, porque nós vendemos alimentos, minério e o agronegócio. Se os Estados Unidos chegou onde chegou, porque compra também do Brasil. Se o Brasil resolvesse hoje fechar as portas para o mundo, muitas pessoas morreriam de fome. Muitas. Porque eles já destruíram a autossustentabilidade deles. E o que eles veem em nós é o pobre. Uma nação pobre, que não tem entendimento, não tem sabedoria e precisa colocar os dedos para que eles possam fazer o quê? O saquear, para que possa, dentro da boa causa, sustentar-se. Eu não sei que ponto ou aonde você ouviu que o Brasil é um país de miseráveis. Miseráveis são as pessoas que tiveram no poder e que dividiram em fatias bem certas quem pode dar mais. Essas pessoas são o que podemos chamar de miseráveis. Nós, brasileiros, não. Nós estamos vendo, nós estamos sentindo as investidas de pessoas muito, mas muito ignorantes.
E essa situação em que nós estamos vivendo, ela veio há muito tempo atrás. E essas pessoas chegaram ao poder. E essas pessoas, por via da gente compreender que é simplesmente por furto, não. O furto foi só um ponto moral do crime dessas pessoas para alcançar os seus objetivos, que é destruir, e dessa destruição nascer um outro Brasil, que eles possam se sentir dono e que possam fazer com que esse solo que nós estamos, riquíssimo, possa ser negociado à base do enriquecimento ilícito individual e dividido por uma elite, um grupo. Não é um enriquecimento individual daqueles que passaram, é de um grupo. E nós, brasileiros, somos nós que elegemos esse grupo e que estamos assistindo esse mesmo grupo no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. Esse grupo que está no Congresso Nacional é que está afundando o Brasil. E a você que me ouve nesse exato momento, nós só temos uma única oportunidade. Não temos mais uma outra oportunidade, que é essa eleição. Não tem. Observe a guerra desse povo tratando-se de voto, tratando-se de urnas. Olhe como eles são ferrenhos. Eles nem sequer queimam, passam óleo de peroba na cara para falar que tudo é perfeito e rege sobre uma legalidade democrática, onde estamos assistindo um avanço dentro de uma linha de entendimento que todos nós, eu falo todos nós, aqueles que se exaltam, possam esses ser responsáveis por via de apontar, falar ou mesmo comentar sobre fatos corriqueiros, reais e que está sendo implantado por via de uma base que foi realizada. Esses frutos que aí se encontram são frutos das sementes que foram plantadas por esses que tiveram no poder. Eles se alegram em ver os seus resultados, seus frutos. Só com uma condição. Quando você vota num partido de esquerda, que eu vou repetir, não há partido de esquerda no Brasil. Não há. Existem mentes criminosas, destrutivas, estão imbuídos, fala bem claro, imbuídos de uma ordem, não é mundial, é uma ordem interna, do puro capricho, do enriquecimento desse grupo, em que não somente destruiu a América Latina, como também pretende destruir o Brasil, sua nação, e tendo como base ainda o arrimo chamado família. Pátria, que está sendo corroída muito, mas muito. E Deus. Quer ver uma coisa que esse pessoal odeia? É falar o nome de Deus como sendo a vertente que estabiliza essas três coisas. Olha, essa é as suas vontades. Depois passando para o espaço físico Brasil, América Latina, é ponto essencial para afrontar o primeiro poder da América, que depende
de tudo que você possa imaginar. Se a América Latina, Brasil, e quando me refiro à América Latina, do Brasil aos demais países que nós temos aí como socialistas, que todos hoje são, se essas pessoas resolverem simplesmente decidir para quem vai ser vendido seus recursos, países, continentes quebram. Aprendam isso. Eles quebram. Eles vão à boca rota. Eles não têm para onde correr. O Brasil é o maior país em extensão de terra para plantio, água doce. Alguns países da América Latina têm excelentes pastos. Nós temos grandes países da América Latina que são ricos ainda em bens naturais. Suas lavras são muito mais ricas, provavelmente mais que o Brasil. Se esses países se unirem, Brasil, o resto da América Latina, acaba com a parte do mundo. Só que as pessoas, essas pessoas orientadinhas que nós estamos vendo no Brasil, nem esses políticos podem raciocinar o que eles estão fazendo de M para a sua nação. Nós só temos uma pessoa hoje que se posiciona ao contrário em relação a esse estrondoso, criminoso, essa situação monstruosa que estamos vivendo no Brasil. Olha, tem gente que se diz muito inteligente, nem sabe que isso está acontecendo. Tem gente, sabe, muito mais capacitada, não sabe quais são os verdadeiros projetos dessa situação. Por que a América Latina está caindo? Por que as pessoas estão elegendo pessoas de esquerda socialistas? Por causa, e o motivo é muito simples, a causa é uma sociedade destruída. E o motivo é simplesmente ganharem e se apoderarem e fazer com que uma parte, ou aqueles que se dizem predominados, poderosos da terra, possam simplesmente submeter-se às vontades de um bloco. Assim como a gente vê na parte da Europa dependendo de gás da Rússia. É assim que eles querem ver. Os países mais poderosos do mundo, eles são poderosos porque eles compram do Brasil. Eles compram, eles usufruem do melhor do Brasil. Mesmo a gente tendo essa extensão de terra, nós temos pessoas que freiam, são os arrimos da ignorância e da pobreza que está e são e vão permanecer enquanto tivermos uma sociedade ao qual não venha despertar com conhecimento. O que é verdade que essa geração que aí se encontra dificilmente vai enfrentar horas de leituras, horas em escolas, mas algumas pessoas, eles vão porque eles estão treinadas a fazer uma mudança profunda no Brasil. E por via, nossos eleitores ou nossos eleitorados, ele é uma base que se encontra na linha da pobreza e que alegra-se por um punhado sobre sendo distribuído, e essa mesma quantidade de pessoas que deveriam ser e comer o melhor, essas pessoas dão para elas, esses partidos, esses grupos, essa sociedade que nós temos no Brasil, dão para ela trilhões, enquanto elas recebem 1 bilhão, 2 bilhões dividido por uma certa quantidade de pessoas, que é nada. E isso que estamos assistindo no Brasil. Esse crescimento que nós estamos assistindo, ele é bem distribuído. Só que eles não vão chegar, porque nós não temos nos estados pessoas que estejam comprometidas com o desenvolvimento do Brasil e nem com o crescimento ou infraestrutura. A iniciativa privada, sim. Mas os governantes que se encontram no Brasil, esses fazem suas associações, trazem esses empresários e fazem suas promessas, assim como nós
estamos vendo que alguns vão ser consumidos, assim como foram na época dos partidos que governaram dos últimos 16 anos, consumiram grandes empresas, grandes fortunas, grandes pessoas caíram por causa de suas ganâncias. E o que é que está acontecendo? Uma vez na máquina na mão, eles ameaçam. Ou você contribui, ou a gente vai fazer fiscalização, vai fazer judô, empréstimo não sai. E isso vai corroendo o empresário que precisa desenvolver, precisa ganhar, precisa gerar. E nos últimos 20 anos, de 18, olha, de 85 para cá, até o 2018, olha, essas pessoas não contavam, porque nós tínhamos dois grupos, dois raciocínios, dois pensamentos, em que estavam sempre de mãos dadas, PT e PSDB, bolcheviques. E os grandes investidores por trás disso. Grandes investidores que sentavam tanto os empresários como os políticos sentavam na mesa, vamos investir 70 milhões para lá, 100 milhões para lá. Ah, o partido está passando de 10 milhões, ou de 5 milhões, 20 milhões. Para os investidores e para aqueles que sustentavam do meio, tirar o dinheiro legal da população, a sustentabilidade da população, sobre promessa de uma infraestrutura de investimento, que não vai, porque uma nação pobre, sem entendimento, sem educação, jamais vai conseguir seus cargos, ou cargos dentro de empresas aos quais são promessas. Dois pensamentos, sempre foi. Então a gente vê para onde vamos caminhar quando encontramos ou apostamos as nossas vidas a cada pessoa dessa. Que muitos estão aí se gladiando, se batendo, fazendo-se. Ah, não, eu prefiro mortadela, pão, do que carne. E outros colocam carne o tempo falando de tal hora de comer. Carne não come nada, você não come nem hoje. Porque se você trabalha, você come. Se você estudar, você come. Se você trabalhar, você come. Se você não precisa do Estado. É o Estado que precisa de você quando você tem inteligência para desenvolver. O que é preciso é tirar É isso mesmo. Essas pessoas de lá. De lá. Porque nós sabemos quem são as pessoas que se encontram. E se você elege uma pessoa, um presidente corrupto, ladrão, condenado de 2 instâncias, por via do estrago que ele fez nesse Brasil, olha quem são os ministros que ele indica. Quem são os ministros? Quem são os chefes, os ministros de Estado? Quem são os ministros da Suprema Corte? Quem são? Você começa a observar quem são essas pessoas. Estão comprometidos com o quê? Acredite nas promessas. Uma das falhas de cada um de nós, que prestamos bastante atenção, se você é mais uma forma de confundir, é uma semente podre que esses socialistas vagabundos de pilantras, eles colocam na sociedade. É elogiar a melhor parte daquele que se encontra no poder, para que possam entender ou que possam trazer essa dúvida às pessoas que ainda se encontram entre o barro e o tijolo. Poxa, aí tá vendo? Ele tá falando, ele tá elogiando o outro, então vamos relevar situações que provavelmente a pessoa tem mudado e tal, e que possa fazer. É mentira. É só para levar dúvida. Essas pessoas gostam de dúvida, essas pessoas gostam de mentiras. Elas não gostam de outra coisa. Mentira. Para que a gente possa mudar esse Brasil, é preciso só termos conhecimento. Nós é que sustentamos essa máquina. Essa máquina é que precisa de nós, brasileiros. Nós não precisamos dessa máquina. Nem tão pouco das pessoas que se encontram lá. É elas que precisam. Elas têm que prestar um serviço de qualidade a cada um de nós. Vamos mudar esse Brasil para um novo Brasil. Um abraço a cada um de vocês e até mais. Compartilhe. Um abraço, gente.